Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 14, de 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo conforme ao teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nós descobriremos a eles. Deus e Pai, fale conosco segundo essa palavra. Sua palavra não volta vazia, e, portanto, eu lhe peço que venha aplicá-la aos nossos corações nessa noite, segundo o teu querer e vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nossa condição humana é uma condição, os filósofos chamam isso de ambivalência. Se nós, quando olhamos para os animais, olhamos para baixo, nós nos sentimos assim, tão superiores, né? O mais inteligente dos animais não pode se comparar a nada, e não chega próximo do que nós temos. Nós, até mesmo comparado aos anjos, os anjos não podem coisas que nós podemos. Mas quando nós olhamos para cima, então nós desesperamos, porque nós não nos criamos. Então há um ser perfeitíssimo que nos criou. Então nós estamos no meio do caminho, e esta é uma tensão humana, de ver as nossas possibilidades, as nossas dificuldades, nossas limitações, nossos desejos, aquilo que nós precisamos e desejamos realizar, mas a impotência de muita coisa. Às vezes tem dinheiro, mas não tem saúde, mas não tem tempo, todo o tempo do mundo, mas não tem dinheiro, não tem poder, não tem, enfim. Olhando à nossa volta, sempre há o problema da impotência. E essa ambivalência nos persegue durante toda a nossa caminhada. E isso parece ser uma tensão relatada aqui nesses capítulos 13 e 14 de 1 Samuel. Esses dois livros de Samuel, escritos por Samuel, é óbvio que não depois das histórias, depois de sua morte. Um dos profetas continuou a escrita, e Israel passava por grandes dificuldades. Nosso irmão João Paulo pregou no capítulo 13, quando os israelitas estavam sendo cercados pelos filisteus, e eles escondiam, eles clamavam, eles fugiram, e a tensão era grande, pesando-se sobre Saul, pois Saul era o rei. Então todos querem que o rei tenha uma palavra. E há, irmãos, uma questão muito importante em liderança, que é o momento de tensão. É no momento de tensão que nós revelamos quem nós somos. Quem somos? O nosso caráter. Então nós podemos cair do ponto de vista moral, podemos escorregar em outra área, dar lugar à ira, perder as estribeiras e por aí vai. Então no momento de tensão é que nós revelamos mesmo quem nós somos. É que é um momento tenso para Israel. Israel está sendo cercado pelo inimigo. O inimigo é muito mais poderoso. Eu preguei aqui na última quarta e disse sobre a condição dos israelitas, pois eles não tinham nem condições de amolar suas poucas ferramentas agrícolas. Em todo o exército de Israel, quem tinha espada, quem possuía espada, escudo, era somente Saul e Jonatas, o seu filho, mais ninguém. Então a situação é uma situação triste, difícil, de momentos que a tensão revela o caráter de Saul, quando ele não consegue esperar Samuel, apesar que Samuel tinha marcado 7 dias e aquilo já havia se cumprido. Enfim, de todo modo nós vamos vendo o desenrolar dos eventos aqui nos capítulos 13 e 14, mas essa história é uma história um pouco diferente das demais, pois é como se fosse um parêntese, onde nós vamos ver a ação graciosa, gloriosa, extraordinária de Deus a favor do seu povo. Neste momento, irmãos, Israel está envolto, os filisteus, em Micmas. E aí o exército dos filisteus tinha 30.000 carros de guerra, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e soldados que não têm número, como a areia do mar. E os israelitas o que fizeram?
Quando eles viram tudo aquilo, eles correram, esconderam, fugiram, esconderam nas cavernas, nas fortificações, nas covas, fugiram para distante, para além do Jordão, passaram o Jordão e foram para outro lugar, aquela região que hoje é a Jordânia. Eles tremeram de medo e não era para menos. O Saul também estava desesperado. Repito que Samuel demorara a chegar mais do que se previu, e ele então ultrapassa a sua condição, e ele oferece sacrifício a Deus que não era a sua função. Ah, mas ele é o rei, mas ele não é o sacerdote. Então, as pessoas têm limites, nós temos limites. O rei tem o limite dele. O sacerdote também tem o seu limite. Eu e você temos os nossos limites. A presidente da República hoje, que representa o poder executivo, a nossa, digamos, autoridade maior nessa área, que nós a mais consideramos, tem do legislativo, do judiciário, mas todos estão debaixo da lei, ninguém é acima da lei, ou está acima da lei. Saul também tem de enfrentar isso. E o que ele tinha? 600 homens, 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, soldados como a areia do mar, e ele com 600, sem espada, sem lanças, exceto, repito, Saul e Jonatas. E o Senhor então neste momento, como se fosse um parênteses, como se fosse um oásis em pleno deserto, o Senhor levanta Jonatas para realizar o que é impossível aos homens, Deus, porém, pode. Nós acabamos de cantar aqui pela fé. Tem tudo a ver com aquilo que será ministrado, está sendo colocado aos irmãos nessa noite. Primeiramente, irmãos, baseado neste capítulo 14, nos versos que lemos e outros mais, vamos ver primeiramente Jonatas não partilha da ideia com o incrédulo. Então Jonatas está para ser usado por Deus, e está sendo usado por Deus, mas ele não vai dividir o que ele tem na sua mente, aquilo que o Senhor Deus colocou no coração dele, com o incrédulo. Nem sempre você e eu podemos contar o que está em nosso coração. Irmãos, tem um tanto de gente que chega para a gente com aqueles conselhos sábios e prudentes para nos impedir de fazer a obra. Nós precisamos então ter discernimento. Jesus teve, muito bem, quando disse para Pedro: ah, meu amigão Pedro, que quer me proteger de tudo e de todos. Ele disse para ele: para trás de mim, Satanás. Então tem uns conselhos que nós ouvimos que parecem conselhos prudentes, não é? Mas podem ser conselhos maus. Nem sempre nós podemos contar para qualquer pessoa aquilo que nós estamos planejando. Pode surgir questionamentos que desagradam a Deus. Ah, na multidão dos conselhos há sabedoria, e há mesmo. Só que nós temos que saber quais são os conselheiros. Se são conselheiros que temem ao Senhor, que consultam ao Senhor, que oram ao Senhor, que entendem pela palavra o que é certo e o que não é, e faz um direcionamento adequado. O Jonatas não contou nem para o seu pai. Ah, mas o seu pai era o rei. Ele podia ter contado para o seu pai. Claro que não. O pai dele não tem condições de acreditar num milagre. O pai dele não pode, de jeito nenhum, ouvir um negócio desse. Ah, se ouvisse. Ele possuía vários vícios ao mesmo tempo. Ciúme, inveja, medo, enfim, rancor. Não aguentava esperar, era precipitado. Então Saul tinha muitos defeitos, e ele não poderia de fato contar para o seu pai. Então Jonatas chamou o seu pajem de armas, aquela pessoa que carregava o armamento dele, e aí ele confidencia para ele o que estava no seu coração. Ele diz assim para o jovem: porém não fez saber ao seu pai, conta tudo para o seu pajem, mas não conta para Saul. O Jonatas já havia percebido de como o seu pai não tinha as credenciais espirituais para compreender o que ele estava planejando. Então ele conta tudo para o jovem, mas não faz saber nada ao seu pai. Saul estava, repito, longe de entender uma coisa daquela. Nem qualquer outra pessoa que olhe apenas do ponto de vista humano. Milhares contra 600, milhares armados até os dentes, com cavalos, cavalaria, artilharia, etc. E agora nós temos 600 homens com varapaus, pedra. Humanamente falando, não se pode dar um conselho para o jovem ir. Deveria trancá-lo para ele não realizar aquilo que ele estava planejando. Humanamente falando mas é assim mesmo. O homem carnal, irmãos, ele distingue carnalmente
Já o homem espiritual distingue espiritualmente. É por isso que Deus então chama Abraão. O Abraão sai do lugar onde ele estava constituído, uma família tradicional, com muitas posses. A história paralela à bíblica nos diz de Abraão, um homem inteligentíssimo, um cientista para a sua época, um astrônomo, um homem versado em matemática, aritmética, etc. Tudo de ciência que poderia existir, o Abraão era versado em tudo aquilo. O Abraão sai da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus, da sua casa, e ele viaja 900 quilômetros para se estabelecer num lugar que, olhando do ponto de vista humano, um lugar horrível. A região onde Abraão estava era uma região produtiva. Aquela região da Suméria é uma das regiões, próximo ali pelo menos, perto do Éden de Deus, das regiões mais férteis do planeta. Deus tira o moço de lá e leva ele para um lugar de pedras. Não foi isso que Deus fez? E Abraão entendeu que estava certo o que ele estava fazendo, a vontade de Deus. Mas se ele toma conselho com alguém que observasse as coisas apenas do ponto de vista do olho humano, ele não se atreveria a ir para Canaã, mas ele vai. Sabe por quê? Ele sabe quem é Deus e quem é que o comissionou a fazer aquilo que precisava fazer. Irmãos, eu não estou aqui de maneira alguma aconselhando os irmãos a se aventurar numa aventura estranha, sem pensar, fazer aquelas coisas absurdas. Faz mesmo, e vai quebrar a cara e vai voltar chorando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de ter um empreendimento, que é o empreendimento que nasce no coração de Deus, e que a pessoa tem aquilo como sendo a vontade de Deus. Irmãos, olha, no século XX, Martin Luther King, doutor em teologia, batista, um moço de futuro, e ele começa um movimento, irmãos, pacífico, mas ao mesmo tempo um movimento guerreiro, e os Estados Unidos começou então a repensar a questão da segregação racial. Aí ainda é uma ferida aberta, mas ele contribuiu por demais, se tornando um dos maiores nomes da história americana e do mundo, no século XX. Porque ele acreditou, e ele dizia, eu tenho um sonho. Em 1967, ele discursou, eu tenho um sonho, I have a dream. Eu tenho um sonho de ver as nossas crianças indo para a escola sem essas dificuldades que enfrentamos. A história americana em relação à segregação racial não é só apenas isso que a gente vê na televisão e pensa que é apenas questões de cor. Não. Inclui muitas coisas, questões econômicas, políticas, lá da guerra de segregação, da chamada Guerra Civil Americana. Não é esse o nosso caso. Nosso caso é alguém que crê, alguém que caminha, alguém que se direciona na direção que Deus manda. Certeza absoluta. Todos olham e falam assim, isso é um absurdo. É impossível. Claro que é impossível. Essa palavra impossível não existe para o Senhor, irmãos. Para Ele não há impossível. E aquele impossível sonho que Deus coloca no seu coração, se você tem certeza que é Deus que colocou, não divida ele com qualquer pessoa. Vai te fazer sofrer, vai te fazer desanimar. Se não te fizer, dá uma volta enorme para depois você voltar no mesmo lugar, depois de anos de peregrinação. Ocorre muito isso. Segunda coisa, Jonatas trabalha esperando o resultado. Então Deus te dá o sonho, me dá a direção, mas eu não posso cruzar meus braços. O Jonatas trabalha, o Jonas começa a buscar a Deus, Deus ordena a bênção, Deus abre o mar, mas Moisés e o povo têm que caminhar. E a Bíblia diz que tinha água, irmãos, e parecia que o negócio não ia abrir, mas quando ele toca as águas com o bordão, com a vara, o mar se abre. Então o povo teve que caminhar, até o ponto que o povo precisava caminhar, o povo caminhou. E nós precisamos fazer, irmãos, tudo como se tudo dependesse de nós. E esperar e buscar em Deus como se tudo dependesse de Deus. Essa não é uma frase minha, é uma frase parafraseada de Lutero. Então Jonatas e seu pajem de arma, eles atravessam duas grandes pedras em Micmas. Um terreno hostil, dificílimo. Há duas pedras, Bozés e Sené, que eram as pedras mais importantes daquele acampamento inimigo, aquela fortaleza intransponível, e o Jonatas estava ali confiado apenas em Deus, que Deus lhe daria a vitória.
Irmãos, capítulo 14, verso 6, nós lemos: operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Irmãos, do Senhor é a guerra, ao Senhor pertence a nossa vitória. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de buscar algo de Deus, que é discernimento espiritual, para sabermos, irmãos, se aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, vem de Deus. Ter chamado discernimento espiritual, saber se o seu chamado de fato é um chamado de verdade. A metade dos pastores, em salvo engano, acho que 3, 4 anos, eles abandonam o ministério. Mas não foi Deus que te chamou? No primeiro dia no seminário, irmãos, todos os seminaristas, eles se levantam e fazem um discurso lindo de como foi o seu chamado ministerial. As moças se levantam e falam, os rapazes também. A minha turma começou com 17 e terminou com 3. Mas onde ficou o chamado? Não tinham certeza. Ou pensavam que era uma coisa, na verdade era outra. Irmãos, mas se a pessoa tem um chamado de Deus para uma determinada área, se você tem uma missão específica de Deus, não se acovarde, creia, confia, tenha primeiro certeza que aquilo é de Deus e caminhe, porque Deus nos dá a vitória. E a vitória não depende de muitos, a vitória não depende de poucos, Jonas está dizendo, mas a vitória depende do Senhor. Veja a primeira parte do verso: operará o Senhor por nós. Irmãos, se tem uma coisa que resolve todo problema, é quando nós temos certeza que Deus está do nosso lado. Numa aula no seminário presbiteriano, logo que começamos, talvez o presbítero Luciano se lembra, era uma discussão ética. E eu fiz uma programação muito interessante para aquela discussão. E aí joguei o assunto para a turma, eram 25 alunos, e eles fizeram aquele alvoroço. Eu penso isso, eu acho isso e tal, e o negócio teve um movimento bom. Aí de repente o Leonardo, um aluno que era da Assembleia de Deus, baixinho, gordinho, aí o Léo levanta e fala assim: a palavra de Deus diz assim. Eu falei: gente, vamos todo mundo fazer silêncio. Eu acho que eu ouvi alguma coisa aí que faz todo sentido. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que Deus pensa, é o que Deus quer. Não é verdade? Então o Léo foi, levantou e falou o que a Bíblia dizia. Eu falei: gente, isso tudo é para só isso que o Léo disse. O que a Bíblia diz? O que Deus diz? Irmãos, esse é o maior problema da igreja brasileira hoje. Nós não sabemos o que Deus diz. Nós não sabemos qual direção Deus aponta. Nós não sabemos, irmãos, a diferença da mão direita para a mão esquerda. Nós não sabemos discernir doce de amargo, luz de trevas. Nós não temos esse discernimento. O Jonatas tem esse discernimento de Deus. E ele sabe que a vitória vem de Deus, porque Deus encaminha e Deus direciona. Então não é com poucos ou com muitos, mas a vitória vem do Senhor e Ele operará por nós. Terceiro lugar, além de Jonatas não partilhar a ideia com o incrédulo, trabalhar positivamente esperando o resultado. Nós precisamos esperar o resultado. Todos nós gostamos daquele cântico que nos fala de Isaías capítulo 53, o fruto do trabalho. Ele colherá o fruto do trabalho. O Jonatas, agora ele tem um irmão que sonha junto com ele. Não era uma pessoa de sangue, da sua família, era apenas o seu pajem de arma, que muitos poderiam tê-lo como uma pessoa inferior. Não era um guerreiro propriamente dito, mas aqui o Jonatas começa a dividir algo com alguém. É outra coisa de suma importância. Assim como é importante não dizer para o incrédulo, é importante dizer para quem crê. Irmãos, como é gostoso você contar algo da parte de Deus para alguém e a pessoa dizer assim: isso vem de Deus mesmo. Eu sinto que isso é de Deus, o Espírito testifica comigo, vai nessa tua força. Não é diferente? Ele faz isso. A ação de Deus independe do homem, mas como é confortante ter amigos, irmãos que sonham a visão de vitória pelo Espírito Santo que nós estamos também sonhando. Acabara Jonas de passar o seu pajem de armas, o seu lema de confiança. E o que o amigo, o seu pajem, lhe diz? Faze tudo o que tens no coração. É aquilo assim que você ouve, você conta a sua história e aí ouve da pessoa assim: eu sinto que isso é de Deus. Aí ao final ele estica a mão e fala assim: que você precisar, pode contar comigo.
Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Se precisar de oração específica, você me liga. Não é assim? Pode me ligar a qualquer hora da noite que eu vou lá e te pego, te levo para o hospital. Não é assim? Amigos, irmãos, é algo que nós estamos investindo na igreja espiritualmente, em oração, minha oração diária, todo dia, chorando aos pés do Senhor, que Deus nos dê essa integração, que Deus nos faça nos tornarmos mais amigos dos outros, mais cuidadores uns dos outros, mais próximos dos outros, para que a gente possa dividir a vida, irmãos. Irmãos, todos os especialistas em igrejas no mundo hoje, eles olham a dificuldade da igreja e o caminho parece que em voz uníssona nós precisamos nos unir enquanto igreja, irmãos, igreja, para que nós possamos vencer essa caminhada tão difícil. Fazei tudo ou faze tudo o que tens no coração. Eles concordam na prova se aquilo era do Senhor. Então os dois combinam, olha, nós vamos começar a escalar as montanhas, se eles mandarem esperar, nós vamos saber, então, que isso não é vontade de Deus, é para a gente ficar onde nós estamos. Mas se eles nos convidarem para subir, então nós sabemos que Deus está no negócio de subir. Entendem? Os dois concordam. Irmãos, por que nós não avançamos? É porque nós não temos concordância como Deus exige. Até concordamos, mas não como esses dois estão concordando. Então eles disseram, é isso mesmo, então vamos fazer o teste. Logo que deram as caras os filisteus, podem subir que nós vamos te dar em vocês dois uma lição. A guarnição dos filisteus ali, naquela cabeça de montanha, eram uns 20, só para montar uma guarda, porque era impossível subir aquilo, ainda mais na situação que estava configurada em termos de guerra. Irmãos, mas os filisteus viram os dois, riram. A Bíblia diz que ele sai da caverna, manda subir. O Jonas, seu companheiro, começa a escalar aquelas montanhas difíceis. E eles foram atacados. E atacam. E a Bíblia diz, irmãos, que o Jonatas lutava e passava para o seu pajem, tipo assim, cortar o pescoço, terminar a obra. E eles mataram uns 20. Mas essa não é a melhor parte da história. Parece que é Jonatas que está atuando, não é? Sua destreza, sua habilidade, sua coragem, não é assim, irmãos? É óbvio que Deus está usando os homens. O Jonatas e seu pajem de arma, cujo nome não sabemos, eles matam uns 20 mais ou menos, que é 2 contra 20, irmãos. Mas naquele exato momento, eu prefiro deixar o Samuel falar. Samuel capítulo 14, verso 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou. Por que isso? Ele explica, porquanto era tremor de Deus. Irmãos, nós precisamos ter isso, irmãos. Nós vamos ter essa confiança na nossa vida pessoal. Claro que nós passamos momentos de altos e baixos. Todos nós temos medo, dificuldades e provações, problemas, erramos, caímos, levantamos. Mas nós precisamos ter sempre essa perseguição. Que a nossa vida seja uma vida firmada, irmãos, em convicções cristãs, irmãos, sabendo que é o Senhor que vai à nossa frente. E se Deus quiser, Deus pode muito bem causar terror e tremor onde quer que seja necessário. Isso é coisa para Deus, irmãos. E Deus fez aquilo que era para ser feito. Os sentinelas, então, israelitas, que olhavam de longe e viram o que estava acontecendo. Os filisteus, de repente, começaram a fugir. O Saul, de longe, tendo aquelas imagens, ele fica desesperado e pergunta o que está acontecendo. Alvoroçado. E eles informam para ele que poderia ser o Jonatas que estava ali. Ele desespera mais ainda, não é assim? Os israelitas escondidos na caverna, vendo os filisteus fugindo, o que eles fazem? Eles saem da caverna, irmãos, e partem para o ataque, para que pudessem então consolidar aquela vitória. É óbvio que os israelitas não vencem os filisteus completamente, nem totalmente aqui nesse momento, mas é um parênteses mostrando Deus agindo em favor da vida de um povo, usando 2 homens apenas. Capítulo 14, verso 23,
o texto bíblico nos diz assim: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Impossível aos homens, irmãos, Deus, porém, pode. Lucas 18, 27, nos diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olhamos a nossa nação, parece impossível, Deus pode. Olhamos a igreja, a situação em que nós nos encontramos, é muito difícil e impossível, Deus, porém, pode. Olhamos o nosso povo, irmãos, nós vivemos um momento de egoísmo extremo, em que nós estamos nos preocupando apenas com os cuidados da nossa caminhada, da nossa vida, olhando apenas o nosso umbigo. Deus, porém, pode mudar tudo isto. Olhamos, irmãos, a tecnologia ao nosso dispor e nos orgulhamos. A segurança, o conforto, as facilidades, olhamos tudo isso e achamos impossível que esse povo volte a servir o Senhor como foi. Eu não tenho 1.500 anos, não. Quando jovem aqui, 18 anos, 17, trabalhando com os jovens, eu e o pastor Zé Carlos, sempre fizemos duplas nas direções da mocidade da igreja. Lembro que no sábado nós nos reuníamos, a mocidade toda, para poder estudar a Bíblia. Estudar um livro da Bíblia, estudávamos durante a semana e vinha para aqui para conversar sobre a Bíblia. É algo que parece impossível ocorrer hoje. Deus, porém, pode. E Ele fará, irmãos. Porque Ele vence não é com muito, não é com pouco. Ele vence porque Ele é um Deus de vitória e sempre possibilita que ao final o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa certeza, a nossa tranquilidade. Deus está conosco. Como disse Jonas, Ele operará por nós. Ele não vence por pouco ou por muito, porque tem sabedoria, tem dinheiro, tem poder, Não. A vitória vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Não é assim? Então nós precisamos ter essa confiança, que pode ser impossível para todos os homens, mas para o Senhor não há impossível.